mãos para atuar em prol dos santos, dos escolhidos, dos separados, de quem Deus quer fazer crescer, seja no relacionamento conjugal, seja na tua vida profissional, seja na tua saúde, seja na área que você acreditar que Deus quer e pode fazer na tua vida. A oração, ela é fundamental para que tudo isso aconteça. E nós vamos orar agora, só por causa disso, vamos orar e vamos conversar um pouco sobre esse assunto de extrema importância, principalmente nos dias que estamos vivendo. Oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos também nessa hora, Pai, te louvar e te exaltar, porque nós temos, meu Pai, a capacidade de falar com o Senhor. As orações, elas movem as tuas mãos, elas movem os céus. A oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz. E a tua palavra nos mostra, nos revela que quando nós clamamos, quando nós buscamos do Senhor, de fato e de verdade, algo está acontecendo, o reino espiritual está se movendo. E muitas vezes nós não estamos vendo, mas nós cremos e sabemos que a tua palavra é fiel naquilo que o Senhor tem colocado, ó Pai, nas escrituras como uma verdade celestial. Então nós vamos crer nessa verdade e vamos mover o teu coração agora, vamos mover o céu, porque essa mensagem é uma oração, Pai. É uma oração por uma igreja que acredita num Deus Todo-Poderoso como o Senhor o é. Então fale conosco nesta noite, é o que nós te pedimos, orando no nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Nós temos como tema hoje, orações que movem céus e mudam destinos. Então, orações que movem os céus e mudam destino. Eu não sei em que área que você precisa que os céus se movam em teu favor. Também não sei em que área que você precisa que o destino que você tem como alvo, meta, precisa ser mudado. Seja profissional, pode ser, seja sentimentalmente, também pode ser, seja emocionalmente, né? Também. Então eu quero que você creia que as mãos de Deus, elas vão ir em direção à tua necessidade nessa noite. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Irmãos, por que eu estou enfatizando tudo isso? Porque se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o quê? Você vai ver uma igreja sendo movida pelo Espírito para viver algo sobrenatural. Coisas sobrenaturais estavam acontecendo com a igreja de Atos, a igreja primitiva em si. Só que junto com essa unção, com esse derramar, óbvio, vem o quê? O ataque. Dobre a tua atenção, que isso aqui é muito importante, essa introdução é muito importante. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que você está crescendo, todas as vezes que você está subindo alguns degraus, todas as vezes que você está sonhando, todas as vezes que tem coisas novas vindo ao teu coração da parte de Deus, pode ter certeza que o inimigo da tua alma conhece você também, e ele vai tentar de alguma forma parar você. Os ataques sempre vêm, às vezes são pessoas próximas, pessoas que você não esperava ataques, não esperava intervenções ruins dessas pessoas, mas irmãos, o inimigo não quer saber, ele está querendo parar você, porque sabe que Deus tem um plano na tua vida, porque sabe que Deus tem algo para fazer na tua vida, e sabendo que Deus tem algo para fazer na tua vida, ele vai fazer de tudo para você se sentir desanimado e enfraquecido, seja em que área for, ele vai tentar parar você. Esse tempo aqui foi um tempo muito difícil para a igreja primitiva, porque os apóstolos estavam com uma graça, uma unção, um poder de Deus muito grande, e o tempo todo, o sinédrio, né? Aqueles que eram para estar abençoando espiritualmente a igreja e o povo, eram os mais invejosos quanto ao crescimento da igreja, ao que a igreja estava fazendo, os milagres que estavam acontecendo através dos apóstolos, coxos sendo curados, mortos sendo ressuscitados, Deus estava trabalhando. Então a gente está vendo uma igreja ativa, atuante. E quem se levantou?
o poder do Estado. Talvez uma coincidência, a gente tem visto no mundo inteiro, o Estado tentando se envolver na questão religiosa, na questão familiar, tentando tirar a base familiar dos pais, que são autoridades sobre os filhos. Herodes, ele era o governo, se levantando de uma forma poderosa para parar a igreja, para impedir a igreja de continuar o seu trabalho. E a Bíblia fala que ele vai matar, no versículo 3 aqui, vai falar que vai matar um dos grandes pilares da igreja, Tiago. Tiago, ele era um dos 3 mais próximos de Jesus. Tiago é aquele que, quando Jesus saía para uma missão mais incisiva em relação a alguns assuntos importantes do reino, Pedro, Tiago e João iam junto com Jesus. Então Tiago é preso e é morto. Herodes manda matar ele à espada. Então vejam, não é só perseguição e tentando parar, prendendo um aqui, outro acolá, não, teve morte, destruição de vidas. Então Tiago é morto, e ele, Herodes, vê que isso agrada os judeus ficam felizes com a morte de Tiago, e por agradar a Herodes, Herodes agora vai continuar fazendo as suas malignidades. Ele vai fazer o quê? Vai prender também Pedro, vai mandar prender Pedro, com o intuito de também matá-lo após a Páscoa, a festa da Páscoa. Então tem algo aqui sendo arquitetado pelo inferno para destruir a missão dada à igreja, porque a igreja tem unção e poder para fazer, ainda nos dias de hoje, aquilo que o Senhor determinou e designou a igreja para fazer no início, na igreja primitiva. A igreja tem poder de cura, a igreja tem poder de restauração, a igreja tem unção e poder para fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, porque é um instrumento usado por Deus para beneficiar vidas. Por isso que o Senhor Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Contra a igreja. Então a igreja tem uma missão muito forte, muito grande. Só que Herodes se levantou, e ele vai fazer algo, irmãos, incomum, porque como Pedro já tinha escapado no capítulo 5 de Atos, por ajuda de um anjo da prisão, o anjo já tinha libertado Pedro da prisão uma vez, sem que ninguém soubesse como. O anjo foi lá, abriu a porta, mandou Pedro sair, Pedro e João sair da prisão. Agora Herodes está mais precavido, porque o reino do mal, ele vai se articulando, e vai se articulando cada vez mais, para tentar, de alguma forma, parar aqueles que estão em evidência, que Deus está levantando, que Deus está usando, que Deus está trazendo à tona alguém para ajudar as pessoas que estão precisando. Então, o inferno se levanta, o inferno quer parar você, quer diminuir você, quer impedir você de prosperar. Herodes faz algo incomum. Ele pega 16 soldados, e esses 16 soldados vão revezar de 6 em 6 horas para tomar conta do apóstolo Pedro. É como se o apóstolo Pedro fosse de alta periculosidade, alguém que realmente fosse colocar terror, medo naquela geração toda. Então Herodes bota 4 soldados, sendo que 2 amarrados, algemados ao próprio preso, ao próprio Pedro, e 2 na porta externa. Então 2 internos na prisão e 2 na porta por lá de fora, sendo que revezamento de 4 e de 6 horas, 4 soldados revezando. Irmãos, você não vê isso nem nos dias de hoje. Você não vê um preso ficar algemado ao outro. Você vê algumas arbitrariedades, sim. Agora, algemar 2 soldados num preso, eu só vi aqui, em Atos 12. Então, você está percebendo como Herodes está preocupado?
segurança total. Só que enquanto Herodes está preocupado e coloca toda essa segurança para tentar parar um homem chamado Pedro, um homem que já tinha uma promessa de ser o primeiro pastor da igreja, um homem que tinha uma unção já deliberada de levar coxo a andar, a própria sombra de Pedro tinha o poder de cura, irmãos. Era um homem tão temido para os religiosos da época que queriam pará-lo. Então Herodes agora está fazendo de tudo, só que tinha uma força invisível. Eu disse o quê? Invisível. Sendo liberado no reino espiritual. Uma força que não dá para parar, quando essa força está de fato acontecendo. E qual é essa força? A igreja orando. O texto que nós lemos nos fala muito claramente, Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua, incessantes, fervorosas orações por Pedro. A igreja está reunida, irmãos, a igreja está orando, a igreja está buscando. Por isso que você, quando olha Jeremias 33:3, você lê o quê? Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Irmãos, você não tem noção do poder da tua oração. Quando você coloca o teu joelho no chão, quando você fala com Deus, você pode ter certeza que Deus está ouvindo. Talvez algumas coisas estejam acontecendo na tua vida, seja sentimental, seja emocional, seja profissional, alguma área da tua vida, você está precisando de uma intervenção de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, você precisa clamar, porque Deus ouve clamores, ainda ouve clamores e responde clamores. Tem algo precisando ser feito? Não hesite em orar ao Senhor, não hesite em buscar ao Senhor. Ele vai te responder. Ele vai te responder. Agora Deus responde de que maneira? Sim, não e espere. Pastor, e aí? Qual dessas respostas é a melhor? Depende da tua necessidade, do que está no teu coração, daquilo que Deus está vendo e você não está vendo. Então nós temos que colocar diante de Deus, mas confiar de que Ele é justo. Ele é justo. Amém? Amém. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Primeira coisa aqui que eu quero explanar. Quando a igreja ora, a agenda do céu supera a agenda da terra. Pastor, eu não entendi, vai entender agora. Porque eu sei que você sabe que Deus tem algo para você. Deus sabe das suas necessidades e Deus tem algo para você. Mas eu sei que você sabe também que o teu inimigo tem algo também para você. E não é compatível, nunca é compatível. O que Deus tem, coisas boas, perfeitas e agradáveis. O que o diabo tem? Matar, roubar e destruir. Boas, perfeitas e agradáveis. Matar, roubar e destruir. Não é compatível. Mas isso aqui acontece. Está sempre em evidência. Por quê? Porque Satanás quer parar você. Então o céu tem uma agenda. O céu tem uma direção. O céu tem algo para fazer. Mas Satanás tem outra agenda. E tem algo para fazer. É um combate. Aqui é um combate. O inferno tentando parar o céu. Quem será que vai vencer? Você já viu o céu perder alguma batalha? Por isso que eu preciso orar. Porque quando eu intensifico a minha oração, eu consigo enxergar o que Deus tem. O versículo 3, aqui do capítulo 12, está escrito uma coisa muito interessante. Vendo que isso agradava aos judeus, isso o quê? Eu disse no início, Tiago foi morto à espada. Então os judeus viram aquilo, agradou-se daquilo, Herodes encheu de vanglória, e aí diz o texto assim, continuou mandando prender também a Pedro.
Então, ele vendo que o judeu se agradou da morte de Tiago, a Bíblia diz que ele continuou. Só que o texto que nós lemos fala de contínua. Quando fala de contínua, isso significa que alguém está insistente diante de Deus, que alguém está avançando nas suas orações, nas suas súplicas, alguém que não desistiu, alguém que não parou. E quando a gente fala de não desistir, de não parar, eu lembro logo de Lucas 18, daquela viúva pobre, que Jesus ensinou o que é uma oração eficaz. É quando você insiste, é quando você não desiste. Porque aquele juiz iníquo, ele não queria julgar a causa daquela viúva. Não vou julgar. Mas só que a mulher insistentemente foi atrás dele aonde ele trabalhava, aonde ele ia. Essa mulher ia e falava: julga minha causa, julga minha causa. Aí a Bíblia vai dizer que ele ficou tão importunado, que ele falou assim: mesmo que eu não tema a Deus e nem respeite os homens, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque eu não aguento mais ser importunado. E você acha que ele julgou favorável ou desfavorável? Já que ele estava tão importunado. Aí sabe o que Jesus respondeu? Jesus respondeu assim: fará Deus justiça aos seus escolhidos, mesmo que o faça esperar um pouquinho? Quando essa mulher insiste, ele fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que o faça, mesmo que o faça esperar um pouquinho? Aí ele responde: depressa fará Deus justiça. Porque ela insistiu, porque ela não desistiu, ela alcançou. E Jesus mostra esse texto para nos mostrar o poder da oração insistente, contínua, sem desistir. Agora, olha uma coisa, sabe que Herodes continuou? A Bíblia fala que ele continuou. Então, se Herodes continuou, olha o que eu vou dizer para você: a igreja combateu com contínuas orações. Agora, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Se o mal continua operando, se o mal continua se movimentando, por que você não continuou com as suas orações? Se o mal continuou insistentemente tentando parar você, por que você não continuou orando? Por que você parou de orar? Porque o que combate o mal é a tua oração. O que faz com que o mal seja neutralizado são as tuas orações. Quando alguém coloca o joelho no chão, irmãos, tem uma coisa que o teu inimigo jamais ele vai se sentir bem numa casa onde tem gente colocando o joelho no chão. Ele não consegue prosperar ali. Ele não tem força para prosperar ali. Então, nós precisamos entender isso. Talvez você esteja até perguntando assim: pastor, será que essas contínuas orações vão funcionar de fato para Pedro? Porque às vezes a gente olha para trás e fala assim: não funcionou então para Tiago, porque Tiago morreu à espada. Tiago não permaneceu vivo. Será que a igreja não orou por Tiago? Será que não houve intercessões por Tiago? Lógico que houve. Só que eu falei de agenda. O céu tem uma agenda. E a agenda de Deus era recolher o irmão Tiago. Porque Deus tem uma hora certa para todas as coisas acontecerem. Então, se Deus tinha um plano de recolher Tiago, Ele vai recolher. E se Deus tem um plano, a agenda dele está dizendo que Pedro não vai morrer, irmão, pode segurança máxima, pode Herodes fazer o que fez, 16 soldados se revezando de 6 horas, tudo isso ele pode fazer, mas a resposta final vem da boca de Deus. Ele tem poder para enviar um único anjo e fazer com que o problema seja resolvido definitivamente, e Pedro vai seguir sendo aquele que Deus escolheu para estar à frente da igreja. Por quê, pastor? Porque a última palavra é de Deus. Eu tenho uma palavra para você: a última palavra na tua vida, no teu negócio, no teu relacionamento, na tua vida sentimental, emocional, é de Deus, não é do inferno. A agenda de Deus vai se cumprir na tua vida, assim diz o Senhor. Aleluia. Oricanta Ramassaia, aleluia. A agenda de Deus vai se cumprir na tua vida.
Deus vai cumprir o propósito dele. Ah, vai. O inferno não vai vencer essa batalha não, irmão. Pastor, mas tá difícil. Mas Deus vai cumprir o que ele falou. Agora, tem momentos que Deus tem um outro plano. Por exemplo, quando você lembra de Davi teve um problema sério com Batseba. Ele adultera, ele depois tenta esconder a gravidez dela, chama o marido, tenta fazer com que o marido se deite com Batseba para que o filho gerado por ele erroneamente pudesse sair do colo dele aquela culpa. Mas quem está vendo tudo isso é Deus. Então a Bíblia vai dizer que quando Batseba está para ter o filho e tem o filho, porque Davi depois disso mata Urias, manda Urias para frente de batalha, já que Urias não se deitou com a esposa, por ser fiel a ele, a Bíblia fala que Davi envia uma carta, uma sentença de morte nas mãos do próprio Urias para Joabe colocá-lo em frente de batalha e retirar os soldados e deixá-lo morrer. Depois disso tudo, a Batseba vai ter o filho. E a Bíblia diz que esse filho nasceu, só que Deus trouxe uma sentença. Esse filho não vai viver, porque foi gerado da forma errada. A agenda de Deus não vai viver. Sabe o que Davi faz? Davi fica 7 dias em jejum, sem comer nada, sem beber nada, sem dormir, dia e noite prostrado com a cara no pó, orando e pedindo misericórdia a Deus. Teve resultado? Não. Cumpriu-se a agenda de Deus. Deus não voltou atrás. Mas eu já vi Deus voltar atrás. Isaías 38. Ezequias está lá, doente, enfermo. O profeta Isaías chega e diz para ele: olha, levanta-te, arruma a tua casa, porque não viverás, morrerás. Sentença de morte. Quem deu? Deus. O profeta Isaías chegou com a sentença. Só que, o que Ezequias faz? Ele se vira para a parede e fala com Deus, faz uma oração sincera: Senhor, eu sempre fui fiel a Ti, eu nunca deixei de Te servir, eu sempre procurei Te obedecer, eu sempre procurei estar diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, ele clama, ele ora. E diz a Bíblia que Isaías já estava no meio do pátio do palácio, indo embora, e o Senhor fala para Isaías: volta lá e diga para o meu servo Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Deus virou a sentença, mudou a sentença. Deus faz isso? Faz, porque Ele é soberano, Ele é poderoso. Agora, Davi clamou, só que não tinha respaldo. Davi clamou, não tinha sintonia com aquilo que a verdade de Deus nos garante. Então, Deus não voltou atrás. Mas quando Ezequias clama, por ele ter feito o que fez, por ele ter respaldo, álibi diante de Deus, Deus ouve a oração dele. E o que Deus faz? Deus o cura e dá mais 15 anos de vida a ele. Então a agenda do céu é fundamental, irmãos. Sem a agenda do céu nós não temos como enxergar as coisas de Deus. Por isso que eu tenho que orar, porque você entender o que Deus tem, você tem que estar buscando, você tem que estar diante do Senhor. Tiago partiu porque tinha uma agenda para recolher, mas Pedro foi o pastor da igreja, e nós vamos ver agora o que Deus vai fazer para tirá-lo da cadeia, para tirá-lo da prisão, para tirar ele desse contexto. Agora eu quero que você diga alguma coisa para alguém, só para a gente esquentar. Diga assim: quando a igreja ora, não é a vontade de Herodes que vai prevalecer, mas a vontade de Deus. A oração tira Herodes. Herodes é uma personificação do mal, do próprio inferno, mas Deus tem nas mãos o poder de restauração. Segunda coisa, quando a igreja ora,
Deus envia o céu para intervir na terra. Há um poder de Deus de intervenção. E o versículo 7 diz que um anjo veio, não vieram vários anjos, um anjo do Senhor, ele veio para intervir, e a manifestação desse anjo mudou toda a história. Um homem chamado E.M. Boulds, ele disse o seguinte: a oração move a mão que move o mundo. A oração move a mão que move o mundo. Agora nós vamos ter uma sequência tremenda, não perde isso, a sequência da vinda desse anjo. A Bíblia fala, de repente, dentro da prisão, era noite, Herodes ia apresentar Pedro pela manhã. Antes de Herodes apresentar Pedro, antes de Herodes fazer o movimento de apresentar Pedro, um anjo do Senhor entra na prisão de segurança máxima. A Bíblia fala de repente, diga para alguém assim, de repente, algo vai acontecer, ainda esse ano, na tua vida, que vai mudar todo o contexto da tua história. Receba, fala, receba. Então, primeira coisa, de repente um anjo vem e entra na prisão de segurança máxima. Segunda coisa que acontece, uma luz resplandece, porque luz fala de coisas claras, evidentes, coisas que nós estamos vendo. Deus vai trazer clareza. Deus não só vai enviar de repente uma provisão, mas vai trazer clareza acerca dessa provisão. O anjo é a provisão, a luz resplandecente é a clareza de Deus acerca dessa provisão. Quem recebe? Terceira coisa que a gente vai ver, o anjo vai despertar Pedro, que estava como? Dormindo. Então, de repente, provisão, luz, clareza e um despertamento acerca de algo que você não estava enxergando. Você estava dormindo, você estava sem enxergar o que Deus vai fazer na plenitude. Eu tenho uma palavra, você vai ver Deus entrar com provisão, você vai ver uma luz vir ao teu coração e você vai ver discernimento, você vai acordar e vai ter uma visão clara do que tem que fazer. Assim diz o meu Senhor para alguém aqui nessa noite. Aleluia! Orabassuri cantarabasúbias. Oh, glória a Deus! Irmãos, Pedro dormia. O que me chama a atenção, como que alguém dorme numa condição dessa? Agora você vai olhar para ele e falar assim: quem tem promessa descansa. E Deus te trouxe aqui para dizer que você tem promessa. Pastor, mas eu estou aqui, eu não tenho nem muita intimidade com Deus. Irmãos, você não precisa ter intimidade com Deus, você precisa estar num ambiente onde Deus está. Aleluia! Porque o ambiente onde Deus está faz toda a diferença. Jesus tinha uma palavra profética sobre Zebulon, Naftali, lugares onde Jesus andaria e onde resplandeceria o poder e a glória de Deus através da vida de Jesus. Galiléia dos gentios, e ali Jesus andou. Por quê? Porque havia uma palavra profética dos profetas, principalmente o profeta Isaías, no capítulo 9, fala daquilo que aconteceria ali em Zebulon, ali em Naftali. Por quê? Porque ele, o Senhor, enviaria o seu filho, e esse filho obedeceria a ponto de passar pelos lugares proféticos. Quando você está num lugar profético, o lugar profético muda a tua mentalidade, o lugar profético muda a tua visão, o lugar profético muda a tua estatura, muda tudo aquilo que você tem dentro de você para realizar as coisas que a agenda de Deus tem para que você realize. Alguém recebe essa palavra? Aleluia! Aleluia! Oh, glórias! Irmãos, eu falo uma frase aqui há um bom tempo, e eu quero repeti-la. Você não é capacitado a fazer. Aí você fala, uau, não sou? Não. Você é capacitado a fazer enquanto você é capacitado a fazer, enquanto você é capacitado a receber enquanto você faz. Você, quando está fazendo, quando você está operando aquilo que Deus te mandou fazer, você começa a ter respaldo de Deus. A capacidade vem enquanto você está realizando o que Deus te mandou realizar. Enquanto você está querendo fazer, mas não faz, nada acontece muitas vezes. Por quê? Porque tem horas que você tem que dar um passo que você não está vendo a escada, mas você vai dar porque Deus está te mandando dar. E quando você dá o passo, a escada aparece.
Quando você dá o passo, as coisas começam a se abrirem diante dos teus olhos, mas você precisa acreditar. Eu tenho uma palavra, porque quando a gente olha para as ordens de Deus, elas vêm recheadas de poder para o seu cumprimento. Toda a ordem de Deus, ela vem recheadas de quê? De poder para que se cumpra. Deus não te dá uma ordem e essa ordem está vazia das perspectivas que você tem acerca daquilo que você vai fazer. Não, Deus coloca essa ordem e te dá uma unção para realizar aquilo, te dá uma unção para que aquilo aconteça, para que aquilo se estabeleça. Então, Deus está capacitando você nessa hora para avançar, mesmo sem ver, porque você crê. Terceira coisa, quando a igreja ora, portas se abrem naturalmente ou sobrenaturalmente, porque Pedro agora se levanta. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo, quando o anjo toca e desperta, fala para ele assim: levanta-te depressa. Ele se levantou, irmãos. Ele estava preso, eu te contei isso no início, ele estava amarrado, preso, algemado a 2 soldados. A Bíblia fala que quando ele se levantou, as algemas caíram. Quando houve a obediência, as algemas caíram, e ele estava livre, só que ainda tinha 2 guardas externamente, vigiando a porta da prisão. Eles passam por esse guarda, sem serem notados, e eles vão em direção à porta de ferro da rua. Era uma porta de ferro, irmãos, era uma porta de ferro de segurança máxima, e eles vão em direção a essa porta. Olha o que eu vou dizer para você, e eles chegam, o anjo à frente e ele atrás, porque nós precisamos entender que quem orienta e direciona é o céu, nós só seguimos, ou seja, quem vai à frente é o anjo, você vai seguindo o anjo, amém? Esse é o segredo. E eles vão até a porta de ferro. A Bíblia vai dizer que a porta de ferro, ela se abriu sozinha, automaticamente. Eu fico pensando, eu já falei que não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? Não tinha naquele tempo, não tinha. E por que eu estou dizendo isso? Porque o anjo, ele é o sensor de presença para que aquela porta pudesse abrir, ou seja, o céu tem a agenda, e o céu está cumprindo a agenda fielmente. A porta de ferro vai abrir automaticamente com a chegada deles à porta. Agora tem uma palavra para te dar. Quando o céu age, o ferro obedece. O ferro que você olha intransponível, totalmente duro, rígido, sem que você possa fazer nada, o céu tem autoridade sobre esse ferro, o céu tem autoridade sobre esses cadeados, o céu tem autoridade sobre qualquer coisa. Você não pode limitar o poder de Deus na tua vida. As orações que estão sendo feitas vão quebrar todos os ferros que tentam parar você, impedir você que atravesse. Eles vão atravessar, irmãos, porque a porta vai se abrir, eles vão atravessar. A igreja está orando, tem algo acontecendo no reino espiritual, o anjo está conduzindo. Aí diz a Bíblia que eles vão sair. E a quarta coisa, quando a igreja ora, o impossível torna-se testemunho. Quando a igreja ora, o impossível torna-se testemunho. Pedro disse uma coisa: agora eu sei. Ele disse: agora eu sei que verdadeiramente o Senhor me livrou das mãos de Herodes. Agora eu sei. Porque até então, pastores, ele não estava acreditando que tudo aquilo era uma verdade. Porque tem coisas que vão vir, que você vai viver, que vão parecer sonhos.
vão parecer sonhos, você vai pensar que vai estar sonhando, e você vai estar sonhando com os olhos abertos, acordados, porque Deus ainda pode fazer milagres, na tua vida, ainda pode fazer milagres na tua casa, ainda pode fazer milagre no teu trabalho, ainda pode fazer milagre na tua vida emocional. Deus ainda pode fazer muitas coisas que você nem estava acreditando que poderia, mas Ele te trouxe aqui para dizer: eu ainda sou o mesmo ontem, hoje e eternamente o serei. Aleluia, aleluia. Então o impossível vai tornar testemunho. Irmão, não foi intervenção política, não foi intervenção de polícia, não foi intervenção de advogado, não, foi Deus. Eu quero que você entenda isso, foi Deus. E outra coisa, como que a gente pode sair de situações difíceis? Não pode sair de qualquer jeito. Não pode. Deus não quer que você saia de qualquer jeito, meia boca, uma coisa assim meio que forçada, não. Porque quando você vê Pedro saindo, ele não sai pelas portas do fundo, ele sai pela porta da frente. Quando você vê Pedro saindo, você não vê Pedro saindo mal vestido, para que as pessoas olhem para ele e digam assim: o que aconteceu com você? Você estava preso? Você estava encarcerado? Não, ele saiu bem vestido, calçado, ele saiu de cabeça erguida. Deus vai tirar você desse buraco emocional, esse buraco sentimental, nesse buraco financeiro. Deus vai tirar você de cabeça erguida. Você vai sair de cabeça erguida. Você não vai sair sendo empurrado, sendo uma pessoa, tadinho dela, tadinho dele. Não, não, Deus vai tirar você do jeito certo. De cantaramassúbias, oricalamanaias. Eu estou sentindo ele. Vai sair do jeito certo. Diga para alguém: vai ter honra. Oricalamassúbias. Aleluia. E porque foram procurar Pedro da prisão, não acharam, irmão. Porque Deus fez o quê? Deus tirou ele de lá. Eu quero profetizar algo na tua vida agora. Vão procurar você naquele lugar de angústia, de sofrimento, de dor, que você viveu durante muito tempo. Não vão te encontrar mais lá. Alguém se animou, mas eu vou de novo. Vão procurar você naquele lugar de angústia, naquele lugar de dor, de vergonha, mas não vão encontrar você mais lá. Você não vai fazer parte mais desse ambiente. Deus está mudando ambientes aqui nessa noite. Alguém mais além de mim crê nisso? De calamassuri calamassou. Oh, aleluia. Quinta coisa, quando a igreja ora, o milagre ultrapassa a expectativa. Irmãos, no versículo 12 diz que Pedro foi para a casa de Maria, mãe de Marcos. Foi para lá, João Marcos, onde a igreja estava reunida, onde a igreja estava orando. E aí Pedro vai chegar lá, o anjo já tinha deixado ele, porque logo que saiu da prisão, o anjo saiu, ele estava achando que estava sonhando, mas aí ele viu que era a realidade, e ele vai para a casa da irmã Maria, e chegando lá, começa a bater no portão. Começa a bater no portão, eles estão orando, eles estão lá dentro orando, e ele está batendo. Só que naquele tempo, havia algumas casas de pessoas que tinham condições, que era o caso da irmã Maria, uma casa boa, ampla, e tinha um muro ao redor da casa, e um quintal cercando a casa. Então, para você sair para atender o portão, você precisava sair da casa, abrir a porta da casa, passar por esse corredor todo aberto e abrir o portão. Só que estava todo mundo orando, mas estava todo mundo com medo, porque Herodes estava pressionando, Herodes estava perseguindo. Só que alguém teve que abrir. Aí chamaram uma governanta, vai lá e abre a porta. Pedro está batendo. O que me chama a atenção, que a gente falou aqui, que a porta de ferro, a porta difícil, ela
abriu automaticamente. E por que essa porta tão frágil não abriu? Porque as tuas orações vão fazer com que algumas portas se abram automaticamente, mas outras você vai ter que insistir. Eu disse para você, contínuas orações. Algumas portas você vai ter que orar insistentemente, assim como fez Isaac orando durante anos pela sua esposa para que ela engravidasse, para que ela tivesse filho, porque ela era estéril. Deus está falando para alguém aqui, você está desistindo muito fácil de bênçãos que eu prometi a você, continue orando por essa bênção, insista em orar por essa bênção, porque essa porta, ela vai se abrir, ela pode ser uma porta de madeira, abriria com maior facilidade, mas eu quero que você ore, eu quero que você insista nas suas orações, eu quero que você busque mais por essa porta. Rod vem, chega lá, ouve a voz de Pedro, reconhece que é Pedro, mas ela está tão em êxtase que ela volta correndo para dentro de casa e não abre a porta, irmãos. Aí quando chega lá, é Pedro. Irmãos, escute o que eu vou dizer para você, eu quero te dar uma dica aqui muito importante. Ela diz que é Pedro, para aqueles que estavam reunidos orando pela soltura de Pedro. Só que quando ela diz que é Pedro, lá dentro, todos disseram que ela estava... você está louca, pai. Pedro está preso. Estão orando. É igual aquela história que você sabe lá do Nordeste, sem chuva, durante muitos anos sem chuva, uma família orando por chuva, e eles iam para a igreja para orar por chuva. Vamos para a igreja. Tinha uma reunião de oração para orar para que Deus mandasse chuva. Aí uma filhinha desse grupo de oração, uma certa feita, falou: mãe, vamos. Aí passou a mão num guarda-chuva e foi saindo. Aí a mãe falou assim: você está doida, você está louca, você não está vendo que não chove há tanto tempo, por que você vai pegar um guarda-chuva? Ela falou assim: mãe, a gente não está indo para orar, pedir a Deus para chover? Eu estou crendo que vai ter chuva. Você está entendendo, irmãos? Porque às vezes a gente faz orações e a gente não acredita na nossa oração. Eles estão orando, quando o Rod vem e fala que Pedro está na porta, elas pensam: como que Pedro pode ter saído? A oração não enviou um anjo, a oração moveu as mãos de Deus e arrancou Pedro de lá, tirou Pedro de lá. Aí eu quero também te falar uma outra coisa: se um dia não falaram que você está doido também, por ser um crente que tem fé, é porque você está precisando melhorar a sua vida com Deus, porque vão falar, irmãos. Tem hora que eu acredito por coisa, alguém pede para orar sobre alguma questão, eu falo assim: eu creio, porque, irmão, o que é impossível para Deus? O que Deus não pode? Já parou para pensar nisso? O que Deus não pode? Deus pode todas as coisas. Então, se alguém vai falar uma hora que você não está bem, porque o milagre é uma questão só de tempo. O que Deus vai fazer na tua vida vai fazer com que muita gente duvide. Eu vou de novo, eu senti de repetir isso aqui. O que Deus vai fazer na tua vida vai fazer com que muita gente duvide. É ela mesmo? É ele mesmo? Eu vi, só ficava na prova, só ficava lá nos cantos, sofrendo, é um sofredor. Agora está assim, está viajando, que isso? Eu estou profetizando de olhos abertos. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, eu estou declarando isso. Olhe para alguém e diga assim: confie, porque Deus está abrindo o mar diante dos teus olhos, assim te diz o Senhor. E eu quero concluir dizendo para você: quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme e a vitória chega. Sabe qual foi a palavra de Pedro quando ele entrou lá dentro? Falou assim: olha, podem anunciar a vitória,
podem anunciar. Ele diz assim no versículo 17: anunciai isso aos irmãos. Isso o quê? O que Deus fez comigo. Pode anunciar a vitória, pode contar a vitória. Conte como Deus me livrou, conte como Deus trabalhou na minha vida, conte como Deus fez com que eu saísse desse lugar de vergonha e estou nesse lugar de honra. Conte, conte. Irmãos, o teu testemunho vai ser grande. O teu testemunho vai ser grande. Pode abrir a boca, o teu testemunho vai ser grande. E eu quero orar por isso. Eu quero orar para que o teu testemunho possa mover a vida de alguém e alguém acredite no Deus que você serve por causa do teu testemunho. A tua oração tem sido específica, mas alguém aqui, e Deus está me falando isso, você ora específico, mas às vezes você olha para aquilo que você está orando e já tem um tempo e você desanima. Parece que não é compatível, porque não vai acontecer. Só que Deus te trouxe aqui hoje. Você vai voltar a orar por isso. Só que você vai orar corretamente. Por quê? Porque é corretamente. A Bíblia fala que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes para gastar com o próprio deleite ou para mostrar para alguém. Você pede, mas você na verdade quer mostrar para alguém, né, para alguém que você não curte muito. Então eu quero que saiba, me viu passar pela prova, agora vai ter que me ver sentado numa mesa comendo do melhor. Irmão, não é uma oração que Deus ouve. Talvez a oração que você deveria fazer é dizer assim: Senhor, eu quero até abençoar essa vida, que tanto me menosprezou, me jogou para de lado, falou mal de mim. Irmão, eu tenho o maior prazer de mostrar para as pessoas o Deus que eu sirvo, principalmente aquelas que me rejeitaram, viraram as costas, falaram mal de mim. Sabe por quê? São essas pessoas que são muito mais tocadas quando você age com bondade, com misericórdia, com amor, do que você possa imaginar. Porque se alguém te rejeitou e você trata com amor, não tem como eu olhar para você e não ver Deus. Não é verdade? Não tem como. Então eu quero orar por você. Eu quero orar para que você saia daqui hoje com todos os pontos necessários para esse tempo em evidência. Você vai sair daqui hoje crendo na tua vida sentimental, na tua vida emocional, na tua vida profissional, na tua saúde física. Você vai começar a agir. Você não vai ficar só na conjectura. Você vai precisar agir. É noite de ação. É noite de ação. Eu quero que você fique de pé, silêncio. Eu quero fazer uma oração. Eu quero ver o Espírito de Deus agora mover-se nesse lugar. Talvez você tenha uma necessidade de uma cura. Talvez você tenha uma necessidade dos teus negócios funcionando. Eu quero orar por tudo isso hoje. Tudo isso. Mas eu quero ser bem sucinto.